Olá, neste vídeo iremos falar sobre o módulo Notícias, tá? O módulo Notícias no painel NetADM8. O que é o módulo Notícias? É um módulo que você pode utilizar para várias situações. Posso utilizar ele para receitas, posso utilizar ele para como título blogs. E por este motivo, tá? Este nome notícia pode variar de acordo com cada website, cada projeto. Por quê? Toda vez que um cliente nosso conclui, ele recebe essa área administrativa para ter acesso à manipulação do site, ele recebe um guia de referência. O que é o guia de referência? Falando, por exemplo, mostrando lá, olha, na opção do seu site que é blog, você vai olhar este vídeo. Quando ele chegar no vídeo, vai estar notícias. Porque é muito difícil, é quase impossível você manter um vídeo, tá? Para cada website, para cada projeto. Então a gente tem um vídeo básico, tá? E fornecemos esse guia de referência para poder orientar qual vídeo a pessoa deve ver. Apesar que o nosso painel é muito simples. Bom, no caso, por exemplo, nós criamos aqui um site exemplo que está com o nome de site exemplo de blog. Tá vendo? Tá no nome de blog. Então a gente poderia muito bem colocar desta maneira aqui, ó. Desta maneira, para você entender o que estou te falando. Em vez de chamar notícias, o site da pessoa, que no caso do site exemplo, estaria blog. Aí você me fala assim, você me pergunta, poxa, então por que já não deixa notícias mesmo e no guia não precisa de guia de referência? Por quê? Geralmente, no início que você está utilizando o painel administrativo, que você vai ter essa questão de fazer essa consulta ao vídeo tutorial. Com o passar do tempo, você não vai estar olhando toda vez um vídeo. Você vai pegar já um certo costume. E você entrar no painel e seu site está blog, por exemplo, se eu tenho aqui no site blog, eu entro no painel e vejo blog, é muito mais fácil, não é? É muito mais fácil a pessoa ter uma referência. Então, por isso, nós trabalhamos dessa maneira. Mas como o módulo, o nome nativo é notícias, vamos voltar ele para notícias. Então, se eu atualizar, eu estou voltando ele aqui para notícias. Notícias. Bom, eu já tenho aqui no painel, para você entrar no módulo notícias, através do painel, basta você clicar aqui no quadradinho do notícias ou ir aqui no painel notícias, no menuzinho. Eu já tenho algumas notícias cadastradas, tá vendo? Para você entender que aqui no painel ele te mostra qual que é o título da sua notícia, em qual categoria ela pertence e quem é o autor da notícia. O autor geralmente automaticamente aparece para quem está cadastrando a notícia. A data da notícia que eu cadastrei, porque eu posso colocar aquela notícia em alguma ordem descendente, por exemplo, por data, né? Posso colocar por título. Então o que acontece? Em cada linha você tem já a notícia cadastrada e isso vai passando, vai dando próximo. O que você pode fazer? Você pode, nas opções, ou editar uma notícia, ao fazer as alterações possíveis na notícia, ou até mesmo trocar uma imagem, trocar ela de categoria, mudar a data, alterar o nome do autor, alterar o nome do título, desativar ou ativar uma categoria, porque essa categoria aí teve uma certa questão que ficou em dúvida, vamos tirar do ar por enquanto e vamos fazer uma revisão. Então aqui você desativa ela, faz a revisão que você quiser, depois ativa novamente, atualiza ou não atualiza. E por que você não pode, por exemplo, cadastrar uma categoria? Não tem jeito. Por quê? Porque eu vou te explicar. O que são categorias? Vamos supor que eu tenho aqui no site, tá? Que o site não seja nem blog. Eu trabalho, que a gente está fazendo um site que seja de gastronomia, né? E que teria, usaríamos esse módulo notícias para receitas, tá? Receitas culinárias. Nosso site poderia ter uma categoria para bolos, uma categoria para salgados, uma categoria para pizzas, né? Onde que só todas as receitas que seriam de pizza entrariam na categoria pizza.
todas as receitas que foram de salgado entrariam na categoria salgados. Só que essas categorias são regiões pré-determinadas em cada projeto, em cada website. Então, por exemplo, aqui, olha, se eu vim aqui no site exemplo, essa região do nosso blog, tá? Essa região aqui, ó, do nosso blog, eu marquei ela todinha aqui agora, tá vendo? Ela é determinada uma categoria também chamada blog. Você entendeu? Por quê? Porque no site, exemplo aqui, futuramente pode ter, por exemplo, uma área de tutoriais, né? Uma área de empreendedorismo, que eu queira ter páginas que aqui mudaria o título. Então seriam categorias diferentes. Então aqui você tem porquê dessa categoria. E o que você pode fazer? Excluir, né, uma categoria, uma notícia, já cada linha é uma notícia, você pode ou excluir ou editá-las. Agora, e como eu vou incluir uma nova categoria? Né, uma nova categoria não, uma nova notícia. Você vem aqui, menu de opções, notícias cadastradas te mostram todas as notícias cadastradas, como você está vendo, o cadastrar notícia. Então vamos cadastrar uma nova notícia, tá? Estou com muita coisa aberta aqui, por isso que está um pouquinho pesado, viu, gente? Eu vou incluir aqui um título, vai ser notícia exemplo. NetADM 8, certo? Eu vou querer em qual categoria ela vai pertencer. Por enquanto eu vou pertencer à categoria blog. A data vai ser de hoje, eu posso colocar uma data qualquer que eu queira, né? Outra coisa, gente, muito legal. Aqui, se você colocar uma data futura, vamos supor que hoje é dia 6/3. Se eu já quiser fazer uma notícia aqui para o dia 15 de março, por exemplo, 2017, ela só vai aparecer no seu site dia 15 de março. Então, se você for fazer uma viagem, for tirar umas férias e já quiser deixar várias notícias programadas, você vem aqui, programa notícia que você quer para frente, a data que você quer que ela apareça, e ela vai aparecer na data que você definiu aqui. Você entendeu? O autor seria, como eu loguei como Rodrigo, vai ser Rodrigo. Ou eu posso mudar, escrever, vamos por Equipe Net Empreendimentos, por exemplo. Vou deixar ela ativa por enquanto. O que é o resumo, gente? O resumo, vamos supor, este é o resumo da notícia exemplo criada no painel NetADM 8. E onde que vai aparecer esse resumo no site? Por isso que eu falo, sempre que você for trabalhar, manipular o seu website, tenha ele aberto em outra aba para você ir acompanhando. Esse resumo vai aparecer aqui, ó. Se eu for na página home de exemplo aqui, ó, tem alguns sites que tem esses resumos, tá vendo? No site. E onde mais aqui, ó. Você vir aqui, por exemplo, no opção blog, essa parte aqui, esse textinho logo abaixo aqui é o seu resumo. Porque você pode ter um resumo da notícia e na notícia não tem nada a ver com o resumo, não fala nada do resumo. O resumo você resumiu, um pequeno resumo sobre aquela notícia, e a pessoa vai querer saber mais, vai ler e ler mais para abrir a notícia inteira e ver ela completa. Então, vamos supor, NetADM 8. E aqui, por exemplo, este é o conteúdo da notícia exemplo. Vou adicionar uma imagem. Embaixo eu vou colocar uma imagem, igual eu expliquei no vídeo do CK Editor. Vou colocar aqui uma imagem. Imagem que já está no... Vou fazer o upload da minha imagem. Pegar aqui uma imagem desse qualquer aqui, só para essa imagem. Eu escolhi o arquivo, cliquei em upload, ele vai fazer o upload do arquivo, se o arquivo obedecer o tamanho da hospedagem, né? Tá aqui a imagem, eu clico nela, coloquei usar. Como eu já havia comentado, veja bem, a largura dessa aqui é 1024, vai cobrir a tela toda, no celular vai sair fora do lugar, vai ficar toda saindo fora. Então o que eu faço? Apago largura e altura.
apaguei a largura e apago a altura, deixo em branco. Porque ele vai obedecer a largura do dispositivo, tá? Se entrar pelo celular, ele vai reduzir a imagem e vai caber lá dentro. E vou inserir um link também. Né? Eu vou inserir o link. Tá? E vou inserir um link para nosso blog. Eu posso tanto definir uma palavra como link, como posso aqui no nosso blog copiar ele e colar ele aqui, ó. Se eu colar ele direto, ele pede para dar o Ctrl V, ok. Marco ele, por exemplo, venho aqui no opção de inserir link. O que vai acontecer? Como eu vou mandar para outro, eu vou sair do site, eu vou mandar para outro local, eu vou colocar uma nova guia, nova janela. Dou OK, tá? Vou escolher uma imagem para essa notícia. Vamos colocar aqui uma imagem qualquer para a notícia, eu vou colocar essa aqui, por exemplo. Que vai ser a capa, a imagem de capa, tá? Gente, toda imagem de capa que você for escolher, isso se para vídeos também, o pessoal posta muito vídeo na vertical no YouTube, fica horrível. Sempre no website procura usar o máximo possível tudo na horizontal, tá? Por isso que eu escolhi a imagem. Eu clico em adicionar. Sucesso, se foi sucesso, se foi realizado. Você já pode ver aqui, tá, última notícia, está aqui exemplo. Aqui você pode mudar a ordem, tá vendo? Quero em ordem de título, ordem de entradas. Quero por ordem de categoria. Eu quero visualizar as 100 notícias cadastradas, a paginação por 100. Aqui no caso não chegou a isso, mas tudo bem. Quero colocar, você pode ordenar clicando aqui. Eu quero ordenar por autor. Então vamos ver como é que está no site aqui agora. Vamos voltar lá para a nossa parte do blog. Tá lá, notícia exemplo, tá vendo? Tá aqui o resumo, tá vendo? Se eu clicar aqui, leia mais, a imagem, tá vendo? Ela tá adicionada. Aqui o texto eu coloquei. E aqui, ó, se eu clicar naquele link para o nosso blog, o que ele vai fazer? Repara lá em cima, ó, ele abriu uma nova guia, mas meu site continuou aqui aberto, olha. Não saiu do meu site. Agora, se eu quiser, por exemplo, vamos supor, eu quero que essa pessoa também esteja assim, veja também, tá? Veja também. Então, vamos supor que eu quero que ele vá para esse link dessa notícia aqui, olha. Eu leia mais no site, tá vendo? Eu estou sempre trabalhando com uma guia aberta do website aqui, ó. Sempre está trabalhando painel e o site. Eu venho onde que eu quero que ele vai, copio todo esse URL aqui, ó, copiar lá de cima que eu marquei. Vou voltar naquela notícia que eu acabei de cadastrar. Notícia exemplo, tá aqui. E eu vou colocar lá, como tá vendo, tá difícil trabalhar, bom, colocar no máximo aqui fica mais fácil, né? Eu vim aqui, olha. Veja também esta notícia clicando aqui. Então, quando a pessoa clicar aqui, ou então clicando aqui neste trecho, eu vou inserir um URL, vou colar o link que eu copiei, tá vendo? Venho aqui, ó. Aqui o que eu fiz? Copiei lá e ó, colei aqui. O destino vai ser o que? Mesma janela. Por que mesma janela? Vou te explicar. Vocês vão visualizar que vocês vão entender. Porque agora o que que acontece? Salvo, atualizo, salvo, tá? Se eu for no site agora, vou voltar lá, tá? Vou voltar. Se eu for lá, notícia exemplo. Veja bem, e você também está, veja também esta notícia. Se eu clicar aqui, repara bem aqui em cima, gente, olha, aqui, ó, tá vendo onde está o mouse? Você pode ver que não vou sair dessa aba, olha, clicando aqui. Tá vendo? Eu só mudei a aba e fui para outro lugar do site. Porque eu estou no mesmo site. Não tem por que ficar abrindo várias abas. Isso é interessante fazer quando você vai, tipo igual aqui, ó, tá vendo? Vai redirecionar para uma nova aba, você entendeu? Para não sair do seu site. Então tá aqui. Voltando lá, vamos lá de novo. Bom, eu já coloquei uma notícia nova. Eu
Bom, se eu tivesse no site aqui, exemplo, outras categorias, quisesse mudar, se eu vir cá, por exemplo, desativar, posso vir aqui, problemas com e-mail, por exemplo, vamos colocar na ordem de data para ficar... vamos vir aqui ó, no notícia exemplo de NetADM8, foi o que eu coloquei aqui agora. Posso apagar essa aqui, por exemplo, qual é o seu diferencial, vou excluir ela, não vai aparecer mais no site. Ele pergunta se eu quero confirmar, né? Enquanto, gente, sempre aqui em cima, tá vendo que está rodando? Enquanto estiver processando, essa bolinha vai estar rodando lá em cima, tá vendo? Informando que está processando. Certo? Processou. Foi realizado com sucesso, ela não vai existir mais. Vamos aqui, por exemplo, a essa notícia que eu coloquei aqui agora. Eu vou querer desativar ela por enquanto, deixar ela inativa, não quero que ela apareça. Eu atualizo a página e ela no site ela não vai estar disponível, ela vai existir no seu banco de dados, tá vendo? Ela vai existir no banco de dados. Se eu atualizar a página aqui, por exemplo, aquela que eu excluí sumiu e aquela que eu coloquei exemplo também não aparece. Por quê? Porque ela está inativa, ela não pode aparecer ainda. Quando eu estiver certo, tá vendo? Vai se mostrar que é inativa. Se tiver certo que ela pode aparecer, a gente libera. Bom, então vamos lá, já sabemos já como incluir. Você pode reparar o seguinte: você não cadastra a categoria. Categoria, a gente que determina no desenvolvimento do site quais categorias terão no seu site. E na hora de você adicionar, por exemplo, aqui, uma categoria, você vai informar. Eu quero colocar na categoria tutoriais, no caso que já estão cadastrados, na categoria blog. Vou mudar ela de categoria, vou colocar em tutoriais, por exemplo. Se eu atualizar aqui, ela não vai aparecer mais naquela página do blog, porque ela vai estar fazendo parte de outra página. Você entendeu? Ela vai sair, às vezes na hora de eu cadastrar eu coloquei uma categoria errada. Depois eu posso ter como consertar este erro, né? Então vamos ver lá, se eu atualizar a página aqui. Qual que é o nome da categoria que a gente mudou? Ah, notícia exemplo. Ela não tá, tutoriais, ela como está inativa, né? Se eu colocar ela ativada aqui, ela vai continuar não aparecendo, porque estava inativa, por isso que apareceu. Então, atualizar, atualiza lá de novo. Ela continua não aparecendo. A partir do momento que eu ativar ela, a partir do momento que eu colocar ela de volta, vou voltar ela para a opção de blog, porque ela estava ativada. Se a gente for lá no site exemplo, ela já vai passar a aparecer. Vamos lá. Pode ver, tá aqui, ó, notícia exemplo, tá vendo? Primeira notícia, é muito simples de se trabalhar com. Agora outra coisa, se você excluir, não tem como reverter, tá? Não tem como reverter, já você perdeu. Outra coisa, se você for copiar alguma coisa, por exemplo, vou criar uma notícia aqui, olha, deixa eu aqui no blog da Net Empreendimentos, e eu vou copiar uma notícia qualquer. Deixa eu ver aqui, por exemplo, na parte de tutoriais, por exemplo, eu vou essa notícia aqui, ó, você vê? Mail marketing, né? Mail marketing ou mail ship. Vamos supor que eu vou criar essa notícia aqui, eu vou querer colocar essa notícia que está no meu blog lá no site, na página de blog, tá? Então eu posso fazer o seguinte, olha, tudo trabalhando com nova página. Eu estou aqui no painel, venho aqui, cadastrar notícia, vou usar o mesmo nome, copiei mail marketing para facilitar, posso manter a data até da postagem, eu posso colocar, foi 18/10/2015, então 18/10/2015, eu vou salvar essa imagem para ser a imagem da capa, posso salvar a imagem como, deixa eu ir lá na pasta, por exemplo, clientes, né? Deixa eu colocar aqui na parte imagens mesmo, e eu vou colocar aqui nessa página apagar aqui para me saber que é ela, vou colocar ela de exemplo, certo? Venho aqui, eu posso copiar todo o conteúdo, olha. Mas isso, gente, porque quem tem controle sobre este blog somos nós, da Net Empreendimentos. Então não tem o risco da gente chegar e apagar a imagem, apagar a postagem.
certo? Se você fizer isso com o site de um blog de outra pessoa que você não tem o controle, não tem um domínio sobre ele, se a pessoa chegar e apagar a postagem, vai ficar um furo, por exemplo, nas imagens do seu site. Porque quando eu fizer isso aqui, olha, copiar, essas imagens não estão buscando do computador, elas estão buscando do blog. Então o que acontece? Se eu apagar essa postagem, o que vai acontecer? Essa imagem vai sumir, né? Ela vai sumir do seu site, porque a pessoa apagou a postagem. Só os textos que foram. Então aqui, eu venho aqui, posso colar. Eu copiei lá, não copiei não. Copiar, venho aqui, copio. Com Ctrl C. Posso dar o Ctrl C aqui, apertei Ctrl C. Vem cá e dei Ctrl V, tá vendo? Foi todo para lá. Se eu clicar aqui, ó. Só que na verdade, ó, se eu clicar nessas imagens, o que vai acontecer? Tá vendo? Ela está me mostrando a URL, tá vendo? Quer dizer, a imagem está dentro deste endereço. Tá vendo aqui, ó? Então, se por acaso eu for lá e apagar essa postagem do meu blog, essa imagem vai desaparecer aqui no site. Certo? Outro detalhe. As imagens todas, tá vendo? Ela vem com uma largura determinada. Então, eu teria de em cada uma e apagar a largura e a altura. Para ela ficar responsiva. Para ela abrir no celular, redimensionando e ajeitando. Que eu estou indo em cada uma e apagando aqui. E ajeitar na tela do celular. Senão, ela não vai se ajeitar no celular. Ela vai ficar saindo fora da tela do celular. Então, por isso, temos que apagar essa altura e a largura aqui. Certo? Aí ela vai ficar lá. Então, vou colocar aqui, bom. Voltando lá para a notícia. Eu vou colocar um resumo. Aprenda como fazer sua campanha e-mail marketing gratuitamente. Vou pegar a imagem que eu coloquei lá, a última que eu tá vendo aquele exemplo, vai ser a imagem da capa, entendeu, da notícia, e simplesmente vou colocar ela no blog, tá vendo? Qual categoria que vai participar da categoria blog e adiciona. Se essas imagens, outra coisa, se eu estou pegando imagem de outro local da internet, vai ficar mais demorado para carregar também. Até mesmo porque eu não sei qual que é a procedência, por exemplo, se for de um blog que não seja meu. Lá eu sei que as imagens lá, naquele blog nosso, tá do tamanho grande. Então ela vai, na hora de carregar a notícia, ela vai sofrer um pouco. Tá vendo? Por que não aparece aqui? Porque no desenvolvimento do website, quando estava sendo desenvolvido esse site exemplo, nós determinamos que somente 1, 2, 3, 4, 5 notícias iam aparecer e depois ia paginar. Como nós colocamos a data daquela notícia em 2015, e aqui está ordenado pela última notícia mais nova para mais velha, ela vai estar na página 2, tá vendo aqui? Ó? Ela vai estar lá na página 2. Viu como é que demorou? Se eu for ler mais aqui, a notícia carrega, tá lá, tá vendo? A notícia está aqui. Se eu mudar a data dela para 2017, quer ver? Se eu mudar ela para 2017 no painel aqui, vamos supor, vamos lá, em marcha. Se eu mudar ela para 2017 aqui, 2017. Atualizar. Vamos ver agora no site exemplo, né? Esperar atualizar para mexer no site exemplo. Como tem muitas imagens aqui de link, ele demora mais um pouquinho para atualizar. Então ele está atualizando lá. Vamos lá ver agora então. Vamos mandar voltar aqui. E vamos lá no blog de novo. Pô, mas ela sumiu. Por que ela não está aparecendo aqui? Simples. Eu coloquei 2017, mas qual mês? Então se eu for lá no mês aqui, por exemplo, está no mês 10. Então ela só vai aparecer quando chegar em 18/10/2017. Aquilo que eu falei, isso é para programar o futuro. Vou passar aqui ela para o mês 3, na data, por exemplo, que é a data de hoje. Data do dia 6. Então eu vou atualizar. E nós vamos visualizar agora como vai ficar, se ela vai aparecer no site ou não. Vamos, tá vendo? Sempre que eu falei, trabalhando, olha, área de manipulação e site. Sempre você vendo o seu resultado para você saber o que está acontecendo. Porque aí você tem tempo de corrigir. Bom, se eu vim aqui, olha aqui, ela já apareceu aqui, ó, meio marcha com meio chip, tá vendo? Eu mudei a data, ela veio para frente. Tá vendo aquela aqui? Aí você me fala, mas por quê?
porque está em ordem decrescente. Está vendo que o notícia é N, então primeiro vai aparecer primeira data, depois vai por título. Então já está aqui a notícia aparecendo normalzinho, e a outra que ficou sendo mais velha apareceu aqui na outra data da paginação. A gente prefere não gastar muita paginação assim, depende muito de cada projeto. Então é isso aí. O básico do módulo notícias é isso, muito simples, muito fácil de trabalhar, muito transparente, sem muita complicação. Você pode pesquisar uma notícia aqui, por exemplo. Tá vendo? Eu comecei a digitar, começou a aparecer notícia exemplo, tudo que tiver a palavra NO apareceu, para achar uma certa notícia. E sempre que eu falei, faz no site, faz na área de manipulação, vem no site, vê como é que ficou. Você pode fazer alguma correção. Entendeu? Você pode corrigir qualquer situação que estiver errada. Certo? Então vamos lá. O básico do módulo notícias é este. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a nossa equipe da NET Empreendimentos. Nós estaremos de prontidão para te ajudar. Muito obrigado e um grande abraço.